Olá, pessoal que está acompanhando a gente aqui na Unilogos. Estamos fazendo uma transmissão bacana para mais um papo legal. O papo de hoje é com o aluno, o ex-aluno, o ex-egresso, né, da Unilogos, Tiago Grassi. E hoje a gente vai falar um pouco da trajetória dele, né, seu caminho no âmbito acadêmico, sua estadia conosco aqui na Unilogos e, por fim, falar do que é mais importante, né, que é o reconhecimento de seu diploma de mestrado aí na plataforma Carolina Bore. Tiago, muito boa noite, seja bem-vindo, cara. Que legal que você está aqui com a gente. Boa noite, Fernando. Boa noite para todos que estão acompanhando. E é uma grande satisfação poder partilhar um pouquinho do meu processo, né, com vocês. Maravilha. Vamos começar por conhecer quem é o Tiago. O Tiago é de Santos, né? Litoral paulista. Eu nasci e cresci em Santos, né? O Thiago, ele é um santista de 37 anos, bem caiçara mesmo, gosta de fazer diversos programas perto da praia, pedagogo, fiz pedagogia, e é engraçado que eu comecei a fazer a minha carreira na educação porque eu comecei a trabalhar em escola, então eu percebi que eu poderia contribuir mais, né, Você começou a ver as deficiências. poderia contribuir muito mais para o desenvolvimento meu, para o meu desenvolvimento e para o desenvolvimento também dos meus alunos, e aí eu decidi enveredar e fiz pedagogia, me especializei, e decidi dar um passo além quando eu comecei a estudar, fazer um mestrado. Foi um passo muito importante, e aí a Unilogos me caminhou do meu lado nesse processo todo, e foi um passo muito grande que contribuiu bastante para o meu desenvolvimento pessoal e profissional também. Que E hoje legal. E aí, ainda atuo na área da educação já, como já vinha antes, mas bem mais preparado do que antes. maravilha. Então, o Tiago de Santos nasceu, se criou aí, gostou de Santos, falou, vou permanecer por aqui. E assim, você já está há quanto tempo nessa área da educação, Tiago? E o seu começo acadêmico? Contou para a gente foi São, nessa área. são 12 anos. Eu já estou desde 2010, e desde que eu entrei, eu comecei a ter um outro olhar, né, para a infância, para o desenvolvimento infantil, e aí eu decidi me aprimorar nessa área, né, nesse campo, no campo da educação. O que te fez apaixonar especificamente? Assim, qual foi assim, aquela razão altruísta? Assim? É que quando eu entrei, eu prestei um concurso, passei e me mandaram para uma escola, e essa escola ficava numa região bem carente, sabe? Então a gente observava a situação de diversos alunos ali, e para muitos deles a escola era um salvo-conduto, que eles não tinham, por exemplo, no convívio social deles. Então eram diversas histórias tristes, e a escola estava ali no meio, e a escola era a única forma que eles encontravam, por exemplo, para se alimentar. Então tinha alunos que não comiam em casa, que não, os pais não tinham condições, e iam para a escola. E todo esse contexto social, né, em volta da escola que eu trabalhei, inclusive foi minha primeira escola, e era uma escola que atendia alunos bem carentes, por exemplo, que moravam em cima de palafitas, né, manguezais, e esse contexto todo acabou abrindo um olhar diferente que eu nunca tive antes, né? Eu nunca tinha tido contato com a educação, e esse trabalho me permitiu ter esse contato, e aí eu percebi que eu poderia contribuir muito mais na área da educação, se eu me especializasse, né? Então aí eu decidi fazer pedagogia. E aí Para poder você, né, por gentileza, Tiago, pode continuar.
Não, não, eu decidi aí fazer pedagogia para poder me entender mesmo como ser humano, e para poder entender de que forma eu poderia ajudar os alunos que cruzassem meu caminho, né? Então, aí eu decidi, devido a desse contexto social, né, que eu encontrei. Legal. Aí, além de pedagogia, você tem formação em outras áreas também, né? Sim, Trajetória, eu tenho formação em comunicação, tenho especialização em biblioteconomia e alfabetização e letramento também. E foram cursos importantes também, que me aprimoraram bastante e que, de certa forma, me prepararam para o mestrado. Que legal, que legal. Construir uma base boa, né? Bastante Sim. positiva. E vamos saltar já para a nossa próxima etapa. Como é que você chega até a Unilogos, ou como a Unilogos chega até você? Como é que se deu esse contato? Eu preciso dizer que eu comecei a fazer mestrado por causa de uma colega que me chamou para fazer com ela, né? E essa colega fez o mestrado comigo. Ela também se formou pela Unilogos, né? Se não fosse por ela, eu não teria feito, porque eu estava num ano sabático, acho que era 2017, enfim. E aí a gente começamos a estudar juntos, inclusive começamos a estudar juntos com uma parceira da Unilogos, né? Com uma parceira que, se eu não me engano, era Build, enfim, e que desembocou num contato muito mais próximo com a Unilogos, e aí a gente seguiu com a Unilogos juntos, né? A gente começou junto, é muito engraçado isso, né? E a gente começou junto e terminou juntos. O nome dela até é Gabriela, né? Tenho até que agradecer a ela por isso, né? A gente sempre comenta, né, a coincidência que foi, porque eu fui na sala de aula dela para conversar outra coisa, e ela falou que eu ia fazer mestrado com ela e que a gente ia fazer junto. Aí eu falei, então tá bom, a gente faz. E aí a gente começou a fazer juntos e a gente viveu todos os processos juntos também. E foi muito legal, foi muito gratificante tê-la como companheira de estudo. Foi um incentivador, então. Foi bastante. Bom, que legal, cara. E assim, como é que foi sua experiência com a gente? Assim, nesse formato, assim, diferente, né? Eu peguei um processo de reformulação que foi bem interessante, porque era uma plataforma em que dá liberdade para o aluno, dá liberdade de estudo para o aluno. Ele é um método, uma metodologia que a gente até comentava, que o aluno ele tem autonomia de estudo, tem autonomia até para realizar as tarefas que tinham prazo, mas que ele precisava se organizar. Então, eu particularmente gostei bastante dessa parte da liberdade que o aluno tinha, da autonomia de estudo, né? E é claro que, se surgissem algumas dúvidas, tinha a mediação pedagógica, né, que foi aprimorando, foram processos que foram se aprimorando cada vez mais e desembocaram aí numa reformulação da plataforma que eu cheguei a pegar depois. Então, eu particularmente eu gostei bastante. Eu estava até conversando com o professor Gabriel, que eu achei muito interessante essa proposta da Unilogos de propor a autonomia de estudo para o aluno. E é claro que quando você propõe autonomia, isso não significa que você está deixando o aluno sozinho. Não, você está dando autonomia, e autonomia com orientação. Então, se ele precisar, tem o direcionamento. Eu achei muito interessante isso. Que legal. E aí, conheceu professores, conheceu mais pessoas, também fez contatos na Unilogos, né? Sim,
conheci o trabalho dos professores, né, o professor Wanderson, que inclusive participou da minha banca, que tem uma extensa experiência aí na área com a Unilogos. O próprio professor Gabriel também, que produz muito, e eu tive a satisfação de tê-lo como orientador e conhecer um pouco das pesquisas dele. E a gente vai conhecendo o quadro, né, dos professores. Então, basicamente, foi uma experiência muito rica lidar com profissionais super capacitados nesse sentido, numa etapa tão importante e como o mestrado, né? Uma etapa tão importante e que muita gente às vezes vê como algo impossível, algo que é inalcançável, né? Então, foi uma grande satisfação e tornou o meu processo como estudante, como aprendiz e como mestrando mais rico. E durante essa trajetória do seu mestrado, como é que foi essa experiência de produzir trabalhos científicos, né, de pesquisas científicas? Qual foi aquela pesquisa assim que mais te marcou? Você fala, poxa, essa pesquisa aqui que Cara, eu fiz, ela me acrescentou bastante. Acho que todas acrescentam, né? Mas de alguma forma, alguma te toca em especial. eu particularmente, eu gostei bastante da própria pesquisa do mestrado. Escrevi artigos acadêmicos, inclusive um com o professor Gabriel, e é claro, eu escrevi sobre biblioteca escolar e sobre novas tecnologias também. Então a gente estava vivendo um momento atípico que foi no ano de 2020, que foi o começo de tudo ali da pandemia. E então era tudo muito novo. E o artigo sobre novas tecnologias marcou bastante, que teve o apoio também do professor Gabriel, e é uma outra área que eu estudo, embora não foi um foco do meu mestrado, mas é uma área que eu estudo bastante, que são as novas tecnologias, e naquele ano de 2020, que as escolas fecharam, e que percebeu-se o quanto as tecnologias poderiam contribuir em diversos contextos, né? Então foi um trabalho que marcou bastante. A própria pesquisa de mestrado também foi interessante, porque eu abordei questões que ligavam também a formação de professores e essa formação para lidar com situações adversas, né? E a pandemia, que não acabou ainda, óbvio, mas que naquele ano estava muito mais complicado, trouxe diversos desafios para todos os envolvidos no processo educativo, e principalmente para o professor, e principalmente para o aluno de baixa renda, de escola, o aluno carente, que não tinha acesso à tecnologia em casa. Então, a escola teve que se adaptar, né? Então, eu acho que esse trabalho com as novas tecnologias, para mim, foi o mais marcante por causa do contexto que ele foi escrito. É um contexto bem triste, né? Cercado Sim, por morte, por perda, por ansiedade, por distúrbios de ordem psicológica, econômica, social, de um modo geral. Acho que tudo. foi importante. E a educação, ela não pode deixar de acontecer, né? E ela se fez retardar no aprendizado de muitos alunos. A gente tem até pesquisas a nível nacional que mostrou que houve um atraso no aprendizado. Isso prejudica não só o avanço do ser humano, de cada indivíduo ali, mas olhando para o contexto da nação como um todo. A gente vai correr atrás do prejuízo aí durante alguns anos, sobretudo o ensino público, né? Por causa desses 2 anos em que a escola teve que lidar com o aluno que não tinha acesso às novas tecnologias para acompanhar as aulas, para pegar a lição, para pegar as tarefas. Então, como eu trabalhei em escola pública, trabalho ainda, eu vivi e inclusive escola pública de comunidade carente. Então, eu presenciei inúmeros desafios.
números de famílias de alunos que compartilhavam um celular, e eram 3, 4 crianças compartilhando um celular para acompanhar as aulas. Então, e aí a gente percebeu, não só a escola, mas todo mundo percebeu o quanto é importante também a política pública voltada para o acesso à internet e a importância também do ensino, o ensino híbrido, tanto que ganhou muita força depois desse contexto todo. Maravilha. E aí você conclui o seu mestrado, né? Foi em qual ano? Foi no final de 2020, ainda em plena pandemia, estávamos em pandemia, e eu apresentei a minha dissertação em dezembro de 2020, após meses produzindo o material, com a orientação do professor Gabriel, que inclusive me deu bastante autonomia nesse processo de escrita, fazendo intervenções necessárias e imprescindíveis para o texto ficar melhor. Então, foi em dezembro de 2020 que eu finalizei, apresentei e finalizei o processo de estudo, né? E aí partimos para uma nova etapa, que foi o reconhecimento. Agora vem essa parte interessante, né? Como é que foi todo esse processo? Descreva, conte para a gente como é que foi esse processo para você ter esse reconhecimento na plataforma Carolina Bora. Eu vou falar a verdade, vou ser bem franco, se esse processo de reconhecimento, ele teve uma ajuda fundamental da própria Unilogos, porque a própria Unilogos, ela me deu um subsídio importantíssimo, que foi uma profissional para me auxiliar nesse processo. Uma profissional que trabalha com a instituição, que é a doutora Daiane. Então, peguei o contato da doutora e pedi o auxílio dela. Eu sofri um pouco por causa da pandemia. Como estava tudo parado com a pandemia, as universidades elas travaram as filas de reconhecimento. Então, eu tive que esperar um pouco mais, porque estava tudo parado. Mas a doutora Daiane, ela sempre atenta, ela foi acompanhando, e esse ano, então, nesse ano, na verdade, o processo começou a andar no ano passado, no fim do ano passado, e tem várias etapas a serem cumpridas, etapas burocráticas, documentação, que a própria universidade que vai reconhecer o diploma pede para a universidade que emite o diploma. Então, são vários ritos, né, que vão tomando tempo. E, finalmente, no começo de 2022, ali em março, o processo finalizou. Inclusive, o diploma foi reconhecido por uma universidade aqui de Santos mesmo, que eu conheço, que é bastante conhecida. E eu pude ir pessoalmente lá, levar a documentação e buscar a documentação, né? Porque geralmente é enviado pelo correio, e na maioria dos casos a universidade fica numa cidade diferente da pessoa que está reconhecendo, mas a doutora Daiane conduziu o processo com grande paciência e até maestria, porque ela foi acompanhando, e eu também fui acompanhando o processo, porque o portal Carolina Bora, ele te permite verificar todas as etapas pelas quais ele passa. Então, eu estou com um diploma reconhecido, inclusive, eu já prestei um concurso público e já utilizei meu diploma na pontuação do concurso, então tá tudo certo. O reconhecimento, ele realmente ele é válido nesses casos, só que o diploma, mesmo sem ser reconhecido, ele é válido, né? É só para alguns casos específicos que a gente precisa reconhecer, que é no caso de algumas prefeituras que exigem, né, o reconhecimento para poder pagar o adicional. E eu reconheci justamente por causa disso.
E aí conseguiu esse benefício. Sim, ganha esse benefício. E concurso público também, né? Ganha pontuação extra, enfim. E é uma vantagem a mais. Que legal. E agora, com esse mestrado, para a gente caminhar para o momento final, quais são as suas perspectivas de futuro? O que ele criou de possibilidades para você? Bom, o diploma já tinha criado muitas possibilidades de atuar no ensino superior. Com reconhecimento, essas possibilidades tornaram-se maiores, é óbvio. Então, o diploma reconhecido, ele te dá um leque de caminhos para você seguir. E então, provavelmente, eu devo também tentar pegar o ensino superior também, eu tenho essa experiência, eu já tenho experiência, já dei aula no ensino superior, enquanto estava fazendo o mestrado com a Unilogos, né, e eu quero ter esse novo caminho. Então, o meu foco agora é atuar na formação de professores. Então, eu me sinto privilegiado, porque eu trabalho na educação básica, com o processo de formação dos alunos pequenos, né, o processo de construção da cidadania deles, e eu vou atuar na outra ponta, que é formando os profissionais. Então, essa é a minha ideia, esse é meu foco e meu objetivo. E o legal é que você vai poder construir uma formação para esses profissionais lá de cabeceira, para atuar com aqueles que você atuou até então, né? Eu sou um felizardo já por ter tido duas companheiras de estudo muito boas que atuam comigo na mesma rede, né? Eu preciso até citar o nome delas, que é a Gabi, Gabriela, e a Débora Marreiro. E também não posso deixar de citar outro professor importantíssimo também, que embora não tenha sido meu orientador, é um professor de referência também, que é o Eduardo Fofonca, tem uma produção vasta também, acadêmica, científica, e me ajuda bastante, porque a especialização dele é novas tecnologias, então eu sempre uso os materiais dele quando eu preciso tirar alguma dúvida, e eu deixei de citar, e é muito importante isso. O Fofonca, ele é bem conhecido e também me ajudou bastante. Pô, que legal. Acho que agora cabe só aproveitar essa realização e dar o passo seguinte que convier. Sim, até vou deixar um incentivo aí para quem está no começo desse processo de reconhecimento. Ele às vezes pode demorar um pouquinho, porque as filas dos diplomas dependem da demanda, da própria faculdade, dos processos, de quem analisa. Então, eu recomendo, sim, que esse reconhecimento ele já seja feito assim que você termina o curso. A própria Unilogos vai disponibilizar o contato, né, da profissional, e vai disponibilizar a documentação também. Então, não esperem para fazer o reconhecimento depois, façam assim que se formarem, que às vezes o processo pode ser um pouquinho demorado e compensa no final. Maravilha. Tiago, agradecer você pela participação nesse papo com a gente. Obrigado por compartilhar, né, suas experiências aqui com o pessoal, tanto interno quanto o público externo da Unilogos, que vai acompanhar. E, claro, você trazendo esse seu testemunho vai ser um grande incentivador, principalmente daqueles que vão ter a oportunidade ou passarão a vislumbrar essa oportunidade de ter acesso a um ensino de qualidade, internacionalizado, e que, claro, vai contribuir com uma formação sólida e um preparo científico aí para que possam contribuir com o nosso Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu processo e ter essa oportunidade também de tirar dúvidas de quem vai começar, de quem pensa em começar. E eu não me arrependi, faria tudo de novo pela Unilogos. Então, gente, é isso. Acreditem e comecem, só comecem. É isso, Fernando. Obrigado. Faça com tudo, né? Um abraço, Thiago. Abraço. Tchau, Valeu. tchau.
Pessoal que estava acompanhando a gente, um forte abraço a vocês. Muito obrigado e até uma próxima.